Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar nosso primeiro módulo e nesse primeiro módulo nós vamos falar sobre nada melhor do que aquele que criou todas as coisas, que é Deus. Deus, ele criou todas as coisas e muito antes dele ter criado, ele desejava nos criar. E Deus, ele não foi criado, ele é. Então, ele existe. Então, Deus, ele, antes mesmo da criação do mundo, ele desejava nos criar, ele desejava que a gente desfrutasse de todas as coisas, tendo um relacionamento com ele. Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, nós conseguimos desfrutar. E existem diversas formas em ter um relacionamento com Deus. E assim, lá em Adão e Eva é a melhor parte que pode nos ensinar, pode nos mostrar como que tudo começou. A história de Gênesis, que é o começo de tudo, nos ensina muito sobre a intimidade, mostrando que Deus, ele desejava a intimidade com o seu povo, com os seres humanos, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo dele criar o mundo, ele desejava que nós desfrutássemos da sua presença, da sua intimidade, mas apesar de Deus desejar que a gente tivesse um relacionamento com ele, ele deu a liberdade, mesmo que essa liberdade fora dele que não existe, isso não é liberdade, porque existe uma falsa liberdade, que é a liberdade que o pecado traz, mas essa não é liberdade, na verdade é uma escravidão, o pecado é uma escravidão. Então, quando a gente deseja essas coisas fora de Deus, nós acabamos não desfrutando da liberdade que Deus tem para nós. E lá em Adão e Eva, quando eles desejavam, quando eles desejaram a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles já tinham um entendimento em que eles não deveriam buscar comer daquela árvore, porque traria morte. Por isso que Deus, ele já havia avisado, Deus, ele sempre avisa antes. Quando a gente está sempre buscando ele está sempre nos avisando as coisas que estão acontecendo. Então, Deus, ele já sabia o que ia acontecer, porque Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas que já aconteceram. Então, o que é que ele deseja? Ele deseja intimidade, sim, mas ele deseja uma intimidade em que ele nos busca e a gente também busca ele, sabe? Falar da nossa intimidade. Por isso que a gente, mesmo que a gente converse conosco mesmo, mesmo que a gente fique pensando, Deus, ele deseja que a gente chegue para ele e fale: Pai, tô passando por isso, tô passando por aquilo. Ele deseja que a gente tenha essa intimidade, sabe? Mas ele não vai te obrigar a ter intimidade com ele caso você não queira. Lá em Adão e Eva, ele nos mostra muito sobre isso. Caim e Abel é um exemplo de intimidade. Caim, ele não desejou ter intimidade com Deus, ele pecou. Deus perguntou a ele o que ele tinha feito, sendo que Deus, ele já sabia o que ele tinha feito, mas ele não quis. Ele não quis. E assim, isso tem muito a ver com arrependimento também, com oferta. Tem muitas coisas ali que dá pra gente tirar muito ensinamento sobre intimidade. E nessa intimidade, Deus, ele chamou eles para poder
Adão e Eva. Deus ele perguntou: onde está vocês? Ou seja, quando ele perguntou onde está vocês, Deus ele já sabia onde eles estavam, só que ele queria que eles chegassem e falassem: aqui, Deus, nós estamos aqui, um relacionamento. Quando a gente pergunta algo e o outro fala do seu próprio coração. E até mesmo das coisas erradas que a gente vai descobrindo durante a caminhada com o Espírito Santo, que ele vai nos mostrando. Ele quer que a gente fale, ele quer que a gente se arrependa, porque o Espírito Santo mesmo que vai trazer isso pra gente, né? E ali, quando ele chamou Caim e Abel não, Adão e Eva, eles desejaram essa intimidade. E Deus ele permaneceu desejando essa intimidade com eles, mesmo depois deles terem pecado, porque Deus ele já sabia que isso ia acontecer. E ele já sabia que ele iria mandar o seu filho para poder trazer de novo, de volta, os seres humanos para ele, né? Para a humanidade, trazendo para ele novamente. Porque Deus ele não deixa de nos buscar, não deixa. Só que ele não nos obriga, ele quer que a gente tenha um desejo de buscá-lo. E ali com Caim e Abel, eles não foram dessa forma, eles não quiseram essa intimidade. No caso, não. No caso de Caim, Caim ele não quis essa intimidade. Abel ele morreu, né? Fazendo a vontade de Deus, dando a melhor oferta porque ele fez em amor. E Caim, como ficou com raiva do irmão, matou o irmão. Deus já sabia que ele tinha matado. Antes mesmo dele pensar em matar, Deus já sabia. Então, quando ele fez isso, o que aconteceu? Ele não quis falar o que tinha acontecido, ou seja, ele não quis intimidade com Deus. Ele preferiu se afastar, ele preferiu não contar as coisas que estavam acontecendo com ele, o que ele tinha feito de errado. Ele queria permanecer com aquilo dali fechado só para ele, mas Deus ele já sabia o que tinha acontecido. E isso acontece muito com a gente, quando a gente decide ficar fechado, sem conversar com Deus, falando dos nossos próprios erros, a gente não consegue ter essa limpeza. E quando a gente fala, a gente traz à luz aquilo e automaticamente Deus, Jesus, ele pode limpar isso dentro da gente. Então, quando a gente fala, a gente traz à luz. Então, nós não podemos ser acusados, porque Jesus ele já pagou pelos nossos pecados. Então, ele deseja essa intimidade com a gente. E a gente pode sim ter intimidade com Deus. E assim, ele desde o Antigo Testamento, ele vem buscando essa intimidade com o seu povo, primeiramente com os judeus, né? A gente vê muito no Antigo Testamento, né? Que os judeus eram um povo rebelde, mas Deus estava sempre ali através dos juízes, através dos profetas e através de diversas formas. E assim, muito que eu vejo que Deus ele traz uma mentalidade do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que assim Deus ele traz diversas formas de mostrar que Deus estava ali com eles. Eu acredito que se Deus ele trouxesse essa realidade que nós temos hoje, de que Deus ele está dentro de nós, antigamente eles se assustariam, porque Deus ele estava na Arca da Aliança, Deus ele estava nas tendas, tinha uma tenda lá de Moisés em que ele estava com eles, era a tenda da presença de Deus. Estava no templo, ou seja, quando Jesus veio, ele veio falar o quê? Eu reconstruirei esse templo. Ele estava falando do templo dele, ou seja, do corpo dele. Deus ele não queria mais que a mentalidade de que Deus estaria só num templo seria que fosse
verdade, porque Deus ele tá em tudo, ele tá em todos e ele está dentro de nós, ele está aqui a todo momento. Então, Jesus ele veio trazer essa nova mentalidade. No Antigo Testamento, as pessoas, quando Moisés ia falar com Deus, eles ficavam apavorados quando ouvia alguns estrondos. Então, você imagina chegar para aquele povo e falar assim: Deus está dentro de vocês. Eles se assustariam. E Deus ele traz uma nova mentalidade desde o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ele vai trazendo isso pra gente aos poucos, e até agora que a gente tem a nova aliança, é uma nova forma de viver essa verdade, essa intimidade com Deus. Ele fala conosco e através de muitas formas, através da natureza, através das pessoas. Ele está sempre falando conosco. Basta desejarmos essa intimidade verdadeiramente, porque ele fala: se buscarmos de todo o coração, ele ele virá, né, trazer essas verdades, essa intimidade, mas a gente precisa de desejar para que a gente viva. Não é diferente que a gente deseje muitas coisas, e às vezes desejar muitas coisas faz com que a gente pare de desejar a Deus. Por isso que nós temos que tomar um cuidado para que o nosso coração esteja desejoso pelas coisas de Deus, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Então, assim, nós precisamos de ter um coração sempre buscando a Deus a todo momento, através de louvor, através da palavra de Deus, de conversar com Ele. A gente precisa de estar bastante atentos ao nosso coração para que a gente deseje essa intimidade com Deus, porque o desejo dele é esse, e a gente pode orar pedindo a Ele que Ele coloque um desejo dentro do nosso coração para que a gente queira cada vez mais ter uma intimidade com o Pai, né? E assim, uma das coisas que Deus ele desejava muito com o seu povo é que ele coloca até uma imagem como ele queria que Jerusalém, o povo lá de Israel, fosse como uma galinha, ele fosse como uma galinha e os seus pintinhos à volta, ou seja, cuidando deles, protegendo eles. Era isso que ele desejava, né? E o seu povo ele não queria isso, não queria essa intimidade. E Jesus, ele veio trazer uma nova intimidade, uma intimidade, eu digo que é uma atualização do Antigo Testamento, né? E ele desejava isso, ele desejava que seu povo fosse esse. Porém, isso é de ter acontecido em que eles desistiram, não quiseram essa intimidade que Jesus trouxe, mostrando o Pai através da vida dele. Ele não quis essa intimidade, eles não quiseram essa intimidade. Então, com essa desobediência, acabou que, por eles terem sido desobedientes, nós fomos muito felizes com isso, porque com a desobediência deles, a graça que Jesus trouxe chegou pra gente também, nós os gentios. Então, ao ter acontecido isso, e nós não podemos se gloriar que nós somos melhores, porque nós estamos muito mais longe do que o povo de Israel, que era o seu povo. Então, nós nos tornamos o seu povo também, em um só rebanho, como Jesus fala, né? Eu ajuntarei em um só rebanho no final. Então,
essa intimidade que Jesus ele veio trazendo, sabe? Ele veio trazendo uma nova intimidade, uma intimidade mais profunda, e que o Espírito Santo traz isso pra gente. E aí, com essa intimidade que eles não quiseram, nós fomos muito felizes em ter essa intimidade, né? Ou seja, veio pra gente, assim, eles não querem, então, mas é claro que Deus ele separou um povo para ele. Então, essa intimidade vai muito também, não só daquilo que Jesus trouxe, mas às vezes nós temos uns impedimentos dessa intimidade em questão do nosso relacionamento terreno com o nosso pai. Às vezes nós temos um relacionamento ruim com o nosso pai terreno, nós temos memórias guardadas do nosso pai terreno, e isso vai influenciar muito esse relacionamento com Deus. E eu lembro que meu pai ele já não é vivo, ele morreu quando ele morreu quando eu tinha 7 anos, mas o pouco que eu vivi com ele, eu descobri que eu tenho memórias que Deus ele vai tratando, né, durante a nossa vida, e o Espírito Santo ele vai trazendo entendimento de que a gente precisa de mudar determinadas coisas no nosso coração. E quando eu descobri o que tinha guardado dentro do meu coração, apesar de já saber que eu tinha, assim, quando vinha à minha mente coisas sobre o meu pai, o que acontecia? Eu lembrava de memórias que meu pai me batia, que quando eu falava, quando eu queria falar alguma coisa, antes disso acontecer, ele não aceitava. Então, eu tinha uma memória dentro do meu coração que eu descobri, e eu já tinha no natural, eu já sabia que eu tinha essas memórias, mas não sabia que isso afetava o meu relacionamento com Deus. E a partir dessas coisas que a gente tem guardada dentro do nosso coração, a gente vai reagir quando a gente está tendo intimidade com Deus. Eu lembro que uma vez quando eu fiz algo de errado, quando Deus veio falar comigo audivelmente, quando eu ouvi o que aconteceu, eu levei um susto. E aí eu pude lembrar de que quando meu pai me chamava, eu simplesmente respondia a ele e ficava quieta. E aí que a gente descobre o que a gente tem dentro do nosso coração. Porque às vezes a nossa mente, ela mente. Às vezes a gente acha que tá tudo bem, mas a nossa reação, o que verdadeiramente está dentro do nosso coração, às vezes a gente acha que tá tudo bem, mas aí, a partir de um relacionamento, a partir de uma situação, a gente percebe que não está tudo bem. Então, quando Deus ele veio falar comigo, eu simplesmente fiquei apavorada, eu fiquei quieta, só respondi e fiquei quieta. Então, isso mostrou que o meu coração ainda tinha coisas guardadas que precisavam ser mudadas. Então, a gente tem que estar sempre buscando relacionamento para saber como estão as coisas, e intimidade, sempre buscando o Espírito Santo. Através das nossas reações, a gente pode perceber que tem alguma coisa de errado, e a gente pode buscar o Espírito Santo. Espírito Santo, o que está acontecendo? Por que eu tive essa reação? De onde foi? E assim, sobre intimidade também com o Espírito Santo, que eu posso perceber que uma vez
eu tive uma reação meio... Não foi muito grosseira, mas foi algo que eu respondi. Uma pessoa, parecia que ela tava me matando quando ela fez uma pergunta. E assim, eu pude perceber, não só naquele momento, que a pessoa percebeu isso, ela falou assim, calma, né? Não. Foi só uma pergunta. E aí depois eu falei assim. Aí eu fiquei imaginando, eu falei assim, será que eu respondi tão mal assim? Aí eu falei assim, Espírito Santo, você pode me mostrar o que aconteceu? E aí o Espírito Santo, ele foi e me mostrou. Ele me mostrou, eu falei assim, de onde veio isso? Por que eu respondi dessa forma? Eu falei assim, tem alguma coisa aí. Uma das coisas que eu pude perceber e aprender durante a minha caminhada com Jesus é que quando a gente tá incomodado com alguma coisa, quando a gente reage estranho, a gente deve perguntar ao Espírito Santo porque tem alguma coisa que precisa de ser tratada no nosso coração. E eu perguntei ao Espírito Santo e ele foi e me respondeu. Ele me trouxe uma imagem da infância em que uma professora me fazia uma pergunta e eu ficava tão apavorada com aquela pergunta que provavelmente eu devo ter respondido dessa forma. E tão emocionada que eu guardei aquela imagem daquela situação, aquela emoção forte, porque é assim que a gente guarda no nosso coração. Como eu falei na introdução, a gente guarda as coisas no nosso coração através das emoções e imagens. Então, aquilo que aconteceu comigo foi bastante assustador e eu guardei isso. Então, toda vez que alguém fazia uma pergunta para mim, eu ficava assustada. Então, o Espírito Santo me trouxe, veio daquele momento. Então, quando a gente descobre, a gente passa a limpar aquilo dentro da gente. O Espírito Santo, ele nos traz essas verdades para que a gente entenda de onde veio, para aquilo não permanecer dessa forma, né? E é isso, cara. É tudo um relacionamento de intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E a gente vai buscando diariamente. A gente não precisa de ficar desesperado, mas a gente pode estar sempre buscando a Ele, sabe? E ele está sempre desejoso por ter intimidade conosco, sabe? E ele está sempre falando com a gente. E é isso que eu quero trazer. Eu espero que vocês desfrutem muito também da nossa folha, que vocês possam também meditar na palavra, como eu já havia dito, meditar na palavra que foi trazida de todo esse entendimento que veio da palavra e também das experiências que eu tive através da palavra. Então, é isso que eu quero trazer sobre essa parte de Deus, né? Dessa intimidade, desse desejo que Deus quer ter com a gente, não só em momentos de você ir num templo, mas Ele quer que você tenha intimidade diariamente com Ele, que esteja sempre buscando a Ele, sabendo que Ele é um Pai. E apesar de você ter tido experiências ruins durante a sua vida, Ele quer mudar isso dentro do seu coração. E assim, a gente não precisa de ficar culpado por nós termos guardado todas essas coisas. O que Deus quer é que seja transformado, que seja mudado dentro do nosso coração. E enquanto a gente está buscando esse relacionamento, buscando a palavra, buscando que o Espírito Santo nos traga entendimento, clareza, isso tudo vai sendo transformado na nossa vida, né? E é isso que eu quero trazer para esse módulo.